Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos, estamos mais uma vez juntos falando de comportamento e espiritualidade, buscando compreender a nossa existência, buscar o autoconhecimento para que a nossa reencarnação ou existência seja exitosa. Nós consigamos aqui aplicar tudo aquilo que nós aprendemos e treinamos na vida espiritual para ser bem-sucedido em termos de crescimento espiritual. E há toda uma literatura trazida pelo mundo espiritual, como também os encarnados se esforçando para estudar a espiritualidade, a fim de que nós tenhamos roteiros, caminhos, orientações para o melhor aproveitamento da existência. Esta conscientização de que a nossa vida tem uma finalidade, de que estamos aqui com um objetivo, é importante. Faz, como vai dizer Allan Kardec nas suas várias obras, acreditar no futuro, sabendo que o nosso futuro é o crescimento pessoal e social. E isso dá uma esperança, força para suportar tudo aquilo que estamos enfrentando, que faz parte dos aprendizados de crescimento. Bom, antes de mais nada, eu quero convidá-los a estar conosco amanhã, dia 1/6, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, na Rua Duarte de Azevedo, 691, às 9h30 da manhã até às 11h30, fazendo o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, estudando o livro Amor Imbatível Amor. Não precisa de inscrição, é só aparecer e participar. Amanhã, sábado, às 9h30, na Rua Duarte de Azevedo, 691. Vocês sabem que eu lancei agora recentemente o livro Autoobsessão. Este é o único livro no Espiritismo que fala desse assunto, especificamente autoobsessão. O que existe são capítulos em determinados livros que estudam a obsessão espiritual, falando do tema autoobsessão. Este é um livro exclusivo do assunto, autoobsessão. Para os trabalhadores da Casa Espírita que trabalham e estudam a obsessão, é importante conhecer a autoobsessão, quando o indivíduo faz mal a si mesmo. Hoje vamos estudar um tema que muitos de nós estamos sujeitos, fazendo parte dessa caminhada evolutiva, que é a aflição. A definição do dicionário para aflição é a seguinte: sofrimento causado por dor física ou moral, situação penosa, agonia, desalento, estado de tristeza e abatimento causado por desgosto, dificuldade. E isso está inserido nesse livro, Vitória sobre a Depressão. Também já estamos falando de um tema que dói, né? O livro que faz muitas pessoas sofrerem, que é a depressão. Mas nós vamos tirar desse livro o assunto aflição. É um livro escrito pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles ao nosso querido médium Divaldo Pereira Franco. Então, olha só, vamos refletir, vamos ler e refletir. Na existência de todas as criaturas. A existência é a encarnação ou a reencarnação. Nós estamos encarnados no corpo físico. Esta nossa encarnação é uma reencarnação, porque não é a primeira vez que estamos aqui. Nós estamos reencarnados, mas a gente, para facilitar a colocação da nossa existência atual, nós dizemos, estamos encarnados. Então, olha só, na existência de todas as criaturas, sempre, olha só, surgem momentos de grande aflição, convidando à reflexão, à análise dos objetivos reais da viagem corporal. Então vamos dissecar a colocação da Joana de Ângeles para que os nossos
telespectadores, ouvintes, internautas possam mastigar, digerir de forma saudável esses ensinamentos da benfeitoria espiritual. Na existência de todas as criaturas sempre surgem momentos de grande aflição, sempre surge, não é uma coisa que acontece uma vez na vida e depois não mais, porque nós estamos num planeta de expiação e prova. Nós ainda não temos uma maturidade que consiga filtrar muitas das provocações da diversidade social. Mesmo coisas internas acontecem com memórias, com somatizações que nem sempre nós conseguimos resolver, né? Porque estamos em processo de crescimento e ainda não temos autodomínio. Então, surgem momentos de grande aflição. Olha que importante essa colocação. Convidando a reflexão. Espera aí. Então, a aflição não é só uma coisa que aparece, o indivíduo sofre e fica por isso mesmo. Não. Surge a aflição convidando a uma reflexão. Espera aí. Por que surgiu essa aflição? Né? Qual é a mensagem desta aflição na minha vida? Porque se eu estou neste mundo governado pela bondade divina, que é onisciente, bondade suprema, tudo que promana de Deus é bom. Se está acontecendo uma aflição na minha vida, qual é a finalidade? Para que serve essa aflição? Qual é a mensagem? A mensagem diz respeito a uma conduta equivocada que eu tomei, diz respeito a não estar observando o que é importante, e continua, convidando a reflexão, a análise dos objetivos reais da viagem corporal. Então, também cabe uma análise dos objetivos reais da existência. Espera aí, qual é o objetivo da minha existência? Esta dor, esta aflição, faz eu pensar na vida. A minha vida está valendo a pena ser vivida? Não está valendo a pena? Qual é o objetivo dela? Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Quando, por conta de uma dor, a pessoa faz esse questionamento, será que está valendo a pena eu viver? É uma visão materialista e muito reativa, muito de fuga da realidade, fuga do enfrentamento da realidade, né? Espera aí, essa aflição tem uma finalidade. Provavelmente pode ser um resultado de coisas que eu fiz no passado, que está repercutindo no presente, podem ser atitudes equivocadas atualmente, provocações, discussões, brigas mentais que eu mantenho com as pessoas, né? Então, tudo isso faz com que eu observe o que está acontecendo para aprender. Olha só, serve também a análise dos objetivos reais da viagem corporal, a análise da finalidade real. Qual é o meu objetivo de estar aqui na Terra? Então aí a gente cai numa coisa interessante, numa reflexão interessante, né? Porque o indivíduo, quando está sofrendo, ele pode achar que esse sofrimento é gratuito. Mas eu sofro sem motivo nenhum, é gratuito, isso não me leva a nada. Não, espera aí. Se você está aqui para evoluir, para crescer, para superar os limites, tem que lidar com as coisas erradas que cometeu no passado e no presente. Nessa trajetória de crescimento incessante, nós temos que resolver as pendências. Então, os tormentos que eu guardo internamente por coisas erradas que eu fiz, precisam ser resolvidas, né? Então, essa aflição pode ser o resultado de alguma coisa equivocada e eu preciso aprender a lidar com ela, a superar. Então, a coisa não morre ali naquele acontecimento e fica por isso mesmo. Saiu da página quando não é para sair, não é? Bom, vamos lá. Considerando-se o grave significado existencial, o grave
quer dizer o seguinte, importante. Considerando-se a importância do significado existencial do ser humano, que é conseguir a iluminação interior. Este é o grave momento superior, né? Deixa eu pegar aqui. Considerando-se o grave significado existencial. O grave significado existencial. A importância da existência, de estar aqui. Não é uma casualidade, não é uma gratuidade, não é algo destituído de valor que acontece casualmente. Aconteceu. Eu estou jogado no mundo, acompanhando os acontecimentos. Não. Antes de nós renascermos, nós participamos, junto com benfeitores espirituais, de um planejamento da nossa existência, objetivando melhorar aspectos da personalidade que são portadores de sofrimentos, de limites, de problematização da existência. Então, é muito grave nesse sentido, é muito importante a nossa existência, né, para nós acertarmos e conseguir realizar esse planejamento. Olha só, considerando-se o grave significado existencial do ser humano, que é conseguir a iluminação interior. Eu preciso resolver as minhas pendências, medo, insegurança, dificuldade de me relacionar, preguiça, timidez, covardia, ficar em cima do muro, falar mal dos outros, ser omisso. Eu preciso vencer esses tormentos. Para quê? Para eu me liberar das restrições que eu causo a mim mesmo e poder trabalhar esta autoiluminação. O que é autoiluminação? É crescimento pessoal, é se iluminar, é sair da obscuridade mental e emocional que tem limitado as nossas existências. É se autoiluminar, se tornar mais consciente, mais lúcido diante da existência. Então, com essa autoiluminação, o indivíduo ele não fica refém, à mercê daqueles medos paralisantes, como a timidez, a insegurança, os conflitos diversos, no qual eu duvido da minha capacidade, eu não tenho perspectiva, que eu acho que sempre o pior vai acontecer. Então, esses tormentos internos que obstaculizam o meu crescimento são superados à medida que eu vou me auto-iluminando, à medida que eu vou crescendo. Então, vamos lá. Eu não estou preocupado em ler todo o capítulo, estou preocupado em nós entendermos tudo aquilo que a gente está vendo da benfeitoria espiritual, né? Então, é conseguir a iluminação interior através das experiências evolutivas. Essas experiências, quando eu estou conversando com a pessoa que eu suponho meu inimigo, esta experiência de conversar com ele está me exercitando a capacidade de tolerar estar junto de uma pessoa que é difícil. Então, eu estou desenvolvendo forças. Eu estou aprendendo a educar as minhas emoções. Eu tenho raiva dessa pessoa, mas eu consigo me conter, me autoeducar, não é? Então, isso desenvolve uma capacidade de lidar com o diferente sem eu me atormentar. Olha o que a experiência está me proporcionando. Vamos adiante. Experiências evolutivas todo um conjunto de conhecimentos faz... Não, deixa eu só pegar aqui de novo. Considerando-se o grave significado existencial do ser humano, que é conseguir a iluminação interior através das experiências evolutivas, todo um conjunto de acontecimentos faz parte da programática estabelecida pelas soberanas leis da vida. Todo um conjunto de acontecimentos. Nós estamos integrados, ligados, linkados
a todo um grupo de pessoas, de situações que fazem parte dessa nossa trajetória. Quero ilustrar isso. No livro Reencarnação Divina Bênção, do médium Jairo Avelar, é muito interessante um personagem do livro que está falando da programação reencarnatória dele. Ele diz que nesta elaboração da reencarnação dele, que demorou mais de 20 anos, fariam parte da existência dele 50 e poucas pessoas. Estariam envolvidos direta e indiretamente a sua reencarnação. Se ele falhasse na reencarnação dele, poderia comprometer os próximos 400 anos. Por quê? Por causa das implicações, né, da falha de pessoas que podem sofrer com isso, deixar de ter alguma realização, e mesmo nós, as consequências, as sequelas, os desdobramentos que isto podem ocasionar. Então, a nossa existência, a programação dela, faz parte de um concerto do grupo evolutivo, que é muito importante. Você já pensou a consequência que pode advir na sua família se você ficar depressivo? Como que isso repercute no seu filho, na sua filha? Se você ficar desempregado e não conseguir se controlar e entra no alcoolismo, que mensagem você está passando para os seus filhos ou para os seus amigos? Isso tem desdobramentos e nós somos responsáveis. Tem os atenuantes e os agravantes, mas nós somos responsáveis pelo que fazemos. Bom, então você vê a profundidade das colocações da benfeitora espiritual. À medida que o indivíduo alcança o patamar da razão, conseguir raciocinar, avaliar, julgar os acontecimentos, e desenvolve a sensibilidade emocional e afetiva. Sensibilidade emocional, ele sentir o que as experiências estão trazendo para ele. Também fala aqui do desenvolvimento da afetividade, a nossa capacidade de dar e receber afeto ou carinho, amor, né, que é importante para a nossa relação. Mais desafiadoras se lhe tornam as ocorrências em razão da capacidade para sofrê-las. Então, à medida que nós desenvolvemos a razão, a afetividade, mais capacidade nós temos de suportar novas demandas, novos acontecimentos, que podem ser aqui, como está falando, sofrimentos, que são decorrentes dos erros passados que nós estamos resolvendo. Então, veja bem, a nossa capacidade de lidar com as coisas vai aumentando. E se vai aumentando, vão acontecendo coisas maiores para nós enfrentarmos. Então, por exemplo, digamos que uma mãe de primeira viagem tem o primeiro filho e o filho cresce, chega na infância, a criança cai, rala o joelho, começa a sair sangue, a mãe se desespera por causa da queda do filho. Ela é viajante inicial nesta área, não é? Da maternidade. Então, ela não tem experiência. E por falta de experiência e da fragilidade dela, ela se sente com dificuldade de resolver aquela questão. Aí, ela enfrenta a situação e aprende alguma coisa. A partir do segundo filho, e daí em diante, ela já tem mais experiência para lidar com esse tipo de situação. Obtida aonde? Na experiência, na vivência com o filho anterior. Então, à medida que nós crescemos, enfrentando as situações, nós vamos nos tornando mais capazes de outros enfrentamentos, que são necessários ao nosso crescimento. Então, vamos lá. É natural, portanto, que em cada fase do processo de crescimento espiritual, cada fase, experimente determinadas aflições que fazem parte do seu mecanismo de superação das injunções primárias. Vamos dissecar isso?
Então é natural que ele experimente determinadas aflições que fazem parte do seu mecanismo de superação. Esses sofrimentos, essas aflições que ele experimenta diante das situações, fazem parte do seu mecanismo de superação das condições que ele está envolvido. Não é? Eu vou dar um exemplo, tentar ilustrar aqui. Se você provoca uma situação na empresa ou na família desagradável, onde você machuca pessoas, e isso traz um sofrimento para elas, e você se sente responsável quando toma consciência do que fez, de resolver, você precisa enfrentar a situação. Precisa falar com os amigos do trabalho ou da família, você vai ter que se expor, abrir o seu coração, provavelmente pedir perdão pelos seus erros, reconhecer a sua fraqueza, não é? Para você consertar o erro cometido. Né? Depois de consertado isso, volta ao patamar normal, provavelmente, a amizade, a fluidez da relação que você tinha com as pessoas. Né? Enquanto não resolver isso, você fica atormentado, se autocobrando do que fez. Então precisa resolver para mudar a situação. Muito bem, nós cometemos erros, praticamos comportamentos inadequados, antissociais, egoísticos, etc., que traz sofrimento para os outros e traz dificuldade nos relacionamentos conosco, porque nós fomos os feitores, fizemos mal para os outros, e isso precisa ser resolvido. Então, voltamos ao texto. É natural, portanto, que em cada fase do processo de crescimento espiritual experimente determinadas aflições. Nós machucamos pessoas, desdenhamos, prejudicamos, provocamos coisas sociais, às vezes a nosso favor, em prejuízo dos outros. Aflições que fazem parte do seu mecanismo de superação das injunções primárias, das experiências anteriores, proporcionando-lhe mais recursos que lhe facultam o entendimento dos valores legítimos que devem ser cultivados. Então, eu causei prejuízo para os outros ou para a sociedade e mesmo para mim, pouco me importando com a ética, se os outros estão sofrendo ou não, se eu prejudiquei ou não. À medida que eu vou reparando os meus erros, né, essa noção de ética, de comportamento moral, vai aflorando. Eu vejo o quanto dói de tentar reparar tudo isso, o quanto eu tenho que me expor. E também nisso desenvolve um pouco de empatia. Eu começo a enxergar a extensão dos males que eu prejudiquei ao outro. Né? Então, isso faz eu aprender. Olha só, proporcionando-lhe mais recursos que lhe facultem o entendimento dos valores legítimos que devem ser cultivados. Os valores de amizade, honestidade, bondade, amizade têm que ser cultivado e não só atender os meus interesses egoísticos. Então, esta experiência que me marcou e que eu tive que reparar me fez crescer, dando outros valores ao relacionamento interpessoal. Remanescendo das experiências de vivências pregressas, remanescendo quer dizer vindo do passado, não é? Remanescendo das experiências de vivências pregressas, das vidas anteriores, as dores surpreendem o viajante espiritual, advertindo-o quanto à responsabilidade que deve ser preservada. Responsabilidade em nosso comportamento, para que não provoquemos mais desajustes pessoais e sociais, trazendo problemas. Aprendendo a acertar,
né? Então, eu quero uma promoção na empresa, eu tenho que aprender a conquistar isso com os meus valores. Eu não posso puxar o tapete do outro. Eu não posso ser feliz em cima do sofrimento de alguém. Às vezes em que eu pratiquei isso, de prejudicar o outro para eu ter alguma vantagem, trouxe sofrimento e ainda está ecoando, está refletindo do passado no presente, as coisas que eu fiz. Então, olha aí, nós estamos aí levando a nossa vida, você está indo no centro, está estudando, está trabalhando, está levando a sua vida, de repente vem um transtorno emocional ou ansioso. Mas caramba, eu estou tentando acertar, estou tentando fazer boas coisas, não provocar as pessoas, e de repente eu tenho aí um transtorno do pânico, uma doença apareceu. Pois é, qual é a mensagem da vida? Lembrando daquela colocação de André Luiz, do ensinamento, que nós adquirimos débitos no atacado e pagamos no varejo, não é? Então pode esse remanescente do passado surgir porque são pendências que carregamos e precisam ser resolvidas. É como nos fenômenos psíquicos. Então o indivíduo ele carrega pendências internas psicológicas de coisas não resolvidas, que a mente fica toda hora buzinando que precisa ser resolvido, não é? Então, às vezes, uma mágoa que eu guardo de alguém, eu falei mal de uma pessoa e aquilo me incomoda e eu tenho que resolver aquilo, senão minha mente fica buzinando. Olha, você falou mal de alguém, isso não é correto. Então, eu tenho que elaborar isso. Na vida psíquica ou na vida espiritual é a mesma coisa. Então, essas dores surpreendem o viajante espiritual, advertindo-o quanto à responsabilidade que deve ser preservada, a fim de melhor estender e entender os fenômenos da vida, graças aos quais supera as injunções pessoais e lentamente conquista a harmonia. Ela fala aqui de entender os fenômenos da vida. Entender. Existe uma lei de causa e efeito que vige em nossas vidas, que funciona, que nós estamos submetidos a ela, né? E que todo o mal que nós fazemos repercute em nós mesmos, como todo bem também repercute. É uma lei de causa e efeito que leva o indivíduo ao crescimento. Os resultados das suas ações repercutem nele, positivo ou negativamente, para ele perceber os efeitos das suas ações, né? Que podem ser boas ou más. Continuando o livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles. Periodicamente, enfermidades infecto-contagiosas com caráter epidêmico irrompem voluptuosas, semeando preocupação e contaminando milhões de vidas, milhares das quais são ceifadas entre angústias e dores superlativas. Isto faz parte do quadro da nossa sociedade, do nosso planeta de expiação e prova. Sucede, olha aqui, sucede, então tem a explicação. Sucede que o planeta de provas e de expiações é hospital-escola. É hospital-escola, não é um planeta ainda regenerado em que você se pega nesse momento bem, refletindo, com as suas emoções aquietadas, seu corpo sem dor. Você fala, bom, a minha vida está legal, bacana. Daqui a pouco vem uma tempestade, daqui a pouco vem uma dor, vem uma perda. É o planeta que nós estamos, são as provas e expiações que estamos passando, né? Então vamos lá. Sucede que o planeta de provas e de expiações é o hospital-escola, ainda assinalado pela presença do sofrimento, que se apresenta como calamidades, fenômenos destrutivos, abandono e angústias. Isso faz parte desse quadro.
Não é que nós cultivamos o sofrimento, as catástrofes sociais que valorizamos. Isso ainda faz parte da nossa condição evolutiva. Olha só, de alguma forma, as próprias criaturas que o habitam são responsáveis por tais agentes destruidores em face das suas construções mentais. Os habitantes do planeta pensam. E quando eles pensam, eles estão fazendo alguma coisa. Por quê? Porque pensar é exteriorizar informações indutivas, que induz, que leva a alguma coisa. Se nós pensamos mal de alguém, o pensamento indutivo, o pensamento sugestivo, vai sugerir à pessoa que ela é odiada, desamada, se eu penso isso dela. Então, eu estou fazendo um mal para alguém. Então, os problemas do planeta dizem respeito a nós, habitantes do planeta, como ensina a benfeitora. Olha só, de alguma forma, as próprias criaturas que o habitam são responsáveis por tais agentes destruidores. Em face das suas construções mentais, construção mental, aquilo que nós pensamos. Das fixações inferiores, fixações, ficar com o pensamento ligado, fixo, às coisas inferiores, ao ódio, ao rancor. Em face das suas construções mentais, das fixações inferiores em que se demoram. Nós ficamos muito tempo pensando no negativo e estamos enchendo o planeta de pensamentos doentes. Cultivando emoções negativas. Emoções negativas o que é? Raiva, ódio, ressentimento, maldade, inveja, ressentimento, etc. Depressão. Cultivando emoções negativas que favorecem a proliferação de vírus. Nós fazemos isso. Cada vez mais resistentes e portadores das faculdades de mutação. Cada vez mais difícil de resolver. Olha só o que nós estamos fazendo. Por isso, nós de vez em quando aqui dizemos, olha, você quer fazer o bem? Você não precisa sair de casa. Porque você pode fazer o bem ou o mal em qualquer lugar que você está. Sabe aquela pessoa que é tida como pacífica, que fica no sofá o dia inteiro lá e os outros falam, nossa, ela não faz nada, né? E ela está pensando um monte de abobrinha, está pensando mal dos outros ou está se infernizando com os pensamentos de menos-valia, que eu sou uma droga, que a minha vida não deu certo. Ele está fazendo mal para o planeta. Ele está perturbando o planeta com os pensamentos dele. Por isso nós dizemos, você quer fazer o bem? Faça uma leitura edificante todo dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde, a hora que for possível. Faça uma leitura edificante. E quando você terminar essa leitura, você fala, meu Deus, eu ofereço essa leitura edificante para o meu bairro, que possa haver mais paz, mais tranquilidade no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no meu planeta, no universo. Eu desejo que flores, que perfumes sejam exteriorizados, iluminando as pessoas que estão passando na minha rua, ou que estão aqui no meu emprego. Nós estamos fazendo o bem. Se cada um de nós fizermos isso, nós estaremos exteriorizando saúde, alegria, equilíbrio. Porque, como diz a benfeitora espiritual, as fixações inferiores, as emoções negativas, estão atormentando a pessoa e o planeta. Compreendesse o ser humano a grandeza do intercâmbio das forças mentais, o intercâmbio das forças mentais, a troca de pensamentos. Se nós compreendêssemos a importância dessa troca de pensamentos, vamos lá, o intercâmbio das forças mentais, o poder das energias de que se constitui, as energias que somos portadores.
e as utilizaria de maneira edificante ao invés de direcioná-las, mesmo que inconscientemente, para fins ignóbeis. Quando passa aquele carro que me deu a fechada, ou o ônibus que não parou, e eu reclamo e eu xingo, eu estou fazendo mal. E aí você poderia dizer, mas você quer o quê? Que eu tenha sangue de barata? Eu dei o sinal para o ônibus, ele não parou. Bom, é chato, é desagradável, mas você precisa exteriorizar forças destrutivas? Então quer dizer que se você não atender a um pedido de alguém, ela pode te encher de energias negativas e tudo bem? Você não gostaria que ela também te compreendesse quando você não pode fazer algo? Portanto, se nós compreendêssemos, como diz a benfeitora, a importância, o valor, a força das trocas de pensamentos que nós temos incessantemente, nós pararíamos de pensar negativamente e passaríamos a treinar os bons pensamentos. Olha lá, prescrição, hein? Sugestão de melhorar os pensamentos. O livro Sinal Verde, de André Luiz, leia todo dia. De manhã, na hora do almoço e à noite. Leia uma mensagem. Sinal Verde, Respostas da Vida, de André Luiz. Você vai ver quantas ideias simples do dia a dia são importantes. Você vai numa loja respeitar o balconista, não maltratá-lo, ser simpático. Coisa simples, você não precisa abrir uma creche para 5.000 crianças. Não. Você pode fazer o bem aonde você estiver. A caridade, a construção do bem. Cada criatura, cada um de nós, é, na realidade, aquilo que cultiva na casa mental. É o que cultiva na casa mental. Se você se subestima, o que quer dizer se subestimar? É ter uma estima inferior de você mesmo. Ter uma má afeição por si mesmo. Se você se subestima, se você se julga inferior aos outros, se você enaltece os outros e indiretamente você se apequena, você vai se destruindo, se decompondo em termos de personalidade, né? Degenerando. Você vai entrando num estado de inaceitação de si mesmo. Você começa a ter ódio de você mesmo, raiva, e se trata mal, não é? Então vamos lá. Cada criatura é, na realidade, aquilo que cultiva na casa mental. Então para de cultivar isso. Começar é iniciar, é começar a treinar, a começar a exercitar, a se tratar bem. Eu sou uma centelha divina. Eu sou um espírito em evolução. Eu estou crescendo, eu estou melhorando. Eu ainda tenho erros, mas eu estou aprendendo a praticar coisas boas. Eu estou deixando de praticar as coisas ruins. Então, é um compromisso que temos conosco de melhoria pessoal. Os seus ideais de enobrecimento ou de degradação levam-no às faixas vibratórias nas quais Auren capta, assimila, nas quais aurem energias correspondentes às cargas emitidas. Então, esses maus tratos que eu pratico a mim mesmo fazem com que eu vibre, eu emita energias, né? Na qual me levam às faixas vibratórias de energias de cargas mentais negativas. Então, não basta o indivíduo fazer mal a ele mesmo pelos pensamentos negativos a respeito de si, ele ainda emite vibrações
energias tortuosas, doentes, que atrai desencarnados, que atrai doença, que atrai os pensamentos confusos, falta de perspectiva na vida, etc. Os desdobramentos disso são terríveis. Deixa eu ver o nosso tempo. Cultivar, portanto, os pensamentos edificantes, aí vamos à sugestão positiva, proativa. Cultivar, portanto, os pensamentos edificantes, construtivos, procurando viver de maneira compatível com os objetivos superiores da vida, viver de maneira compatível com os objetivos superiores da vida. E qual é os objetivos superiores da vida? Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para melhorar, para superar impedimentos, para vencer as barreiras internas, os obstáculos. Então, é viver de acordo com esse plano, com os objetivos edificantes da vida. Eu estou aqui para crescer, eu vou viver antenado com essa proposta. Eu estou aqui para crescer, não é para sofrer, para me colocar para baixo. Não, não é isso não. É para eu crescer, melhorar, superar os limites. Viver de maneira compatível com os objetivos superiores da vida é dever de todo aquele que anela pela saúde, pela paz, pela felicidade. Se você se maltrata e sofre, não adianta ficar buscando medicamento, terapia, achando que eles vão resolver. Eles podem te ajudar a se auto-perceber, mas começa a se tratar bem. É interessante, o indivíduo às vezes não percebe os poderes dele. E eu costumo dizer isso, no consultório. Você é tão poderoso que você conseguiu se destruir de tal forma. Olha que habilidade, que capacidade você tem de se destruir. E conseguiu ter um corpo todo cheio de doenças, emoções descontroladas, pensamentos obsessivos. Você conseguiu. Olha que capacidade. Para fazer isso tem que treinar. Eu sou uma droga, eu não tenho valor. O indivíduo treina tanto que ele se convence que ele não tem valor. Você pode mudar e aprender a se dar valor. Essas forças vão convergir para a sua saúde. Eu tenho um corpo saudável. Eu estou melhorando, eu sou saudável, eu sou sociável, eu sou amistoso, eu gosto de conversar com as pessoas gostam de conversar comigo. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma centelha divina, eu estou me aperfeiçoando incessantemente. Então, desse modo, você começa a dirigir as suas energias para o equilíbrio mental, emocional, físico, social, espiritual e melhorando. Olha só. Cultivar os pensamentos edificantes. Cultivar é repetir. Eu estou bem, as coisas vão melhorar. Procurando viver de maneira compatível com os objetivos superiores da vida. Eu estou aqui para crescer. É dever de todo aquele que anela pela saúde, pela paz e pela felicidade. Você pode, você é capaz, você é filho de Deus. Estuda o Espiritismo, que ele te abre a mente para essa realidade fantástica de seres universais que somos todos nós. Muito obrigado. O livro que nós estudamos se chama Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Boa semana e boas reflexões positivas. Você acompanhou Desafios e Soluções.